Oi, belezinha, tudo certo com você? Esse vídeo, ele é um corte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 2025. Se você quiser ver a prova inteira, o link tá na descrição, beleza? E se esse vídeo valer a pena pra você, não perde a chance de se inscrever no canal, dar aquela curtida que me ajuda demais, maravilha? Vamos pra resolução? Beleza, passando aqui, questão 44, pessoal. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, prova de 2025. Essa questão aqui, ela não é complexa, é uma questão de deslocamento de equilíbrios, mas fica aí até o final que você vai ver deslocamento de equilíbrios em um gráfico. Então, você já viu deslocamento de equilíbrios em gráfico? Nessa questão, você vai visualizar o que acontece com as quantidades das substâncias num gráfico no final aí da resolução, tá bom? Então, aguenta aí. Então a gente lê, né? Os 4 compostos, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, monóxido de nitrogênio, trióxido de enxofre, em fase gasosa são colocados em um vaso de reação fechado de paredes rígidas. E é permitido que alcancem o equilíbrio de acordo com a reação abaixo, a 460 graus Celsius e Kc, que é a constante de equilíbrio, igual a 85. Então, SO2, né, reage com NO2, forma NO, e SO3, ou você pode usar os nomes trióxido de enxofre, coisa assim. Então, eles estão em equilíbrios e o Kc deu 85. Após atingir o equilíbrio, então está em equilíbrio químico aqui essas concentrações, NO2 é injetado no vaso, eu injetei NO2. Quando eu injetei NO2, um novo equilíbrio químico é restabelecido. Assinale a alternativa que indica a alteração na concentração de cada gás no novo equilíbrio em relação ao primeiro. Então, diminui, aumenta, permanece igual. O que a gente tem aqui? A gente tem uma questão de deslocamento de equilíbrios ou o princípio de Le Chatelier. O que a gente fez? A gente adicionou uma espécie química. Adicionou quem? Adicionou um reagente. O que a gente faz aqui? A questão em 1 minuto. Aumentou a quantidade de reagente, vai deslocar o equilíbrio para a direita. Por quê? Estava tudo equilibrado. Eu adicionei o reagente, eu vou ter que deslocar para a direita para restabelecer o equilíbrio. Deslocou para a direita, vai aumentar a quantidade de NO, vai aumentar a quantidade de SO3. Então a gente fica aqui entre o A, o B e o C. E aí o que acontece com o NO2? Com o NO2 que a gente adicionou? A gente adicionou ele, a quantidade dele vai diminuir em relação ao início, vai aumentar ou vai permanecer igual? Vai aumentar, pessoal. Ela tinha uma quantidade, eu adicionei, ela aumentou. Mas uma parte dessa quantidade vai ser consumida para formar NO e SO3 deslocando para a direita. Quando essa parte for consumida, ele consome o SO2 e por isso o SO2 diminui. Como assim? Não é só desloca para a direita e forma produtos? Não. Você vai visualizar isso no gráfico e vai entender. Eu adicionei esse cara. A quantidade dele aumenta, porque eu adicionei ele. Uma parte desse cara vai reagir, uma parte do NO2 vai reagir com o SO2 que eu não interferi. Então, uma parte do NO2 que eu adicionei vai reagir com o SO2, vai diminuir o SO2, porque vai reagir com uma parte que eu adicionei. Essa parte que eu adicionei com o SO2 reagindo, consumindo, forma produtos e forma NO e forma SO3. Isso é deslocar para a direita. E aí desloca para a direita e aumenta a quantidade desses caras aqui. A gente chega na alternativa B. O SO2 diminui, o NO2 aumenta e os produtos aumentam, obviamente, deslocamento de equilíbrio. Classifiquei como média, porque geralmente ninguém fala disso. Sempre que eu falo de deslocamento de equilíbrio, eu falo desloca para a direita, o que eu adicionei aumenta, o outro que eu não adicionei diminui para reagir com esse excesso que eu adicionei. Mas agora a gente vai visualizar em gráficos isso e aqui você precisaria saber esse detalhe, tá? Então vamos lá, ó. Eu tenho um equilíbrio químico. Equilíbrio químico com Kc igual a 85. O que isso significa? Que a constante de equilíbrio ela é maior do que 1. Você está entendendo, né? A constante de equilíbrio ela é maior do que 1. Se a constante de equilíbrio é maior do que 1, significa que eu tenho mais produtos do que reagentes. Então eu tenho uma concentração, coloquei cores aqui, ó. Eu tenho uma concentração de NO, que eu coloquei em verde, e uma concentração de SO3. Essas concentrações eu coloquei aqui, ó. Concentração pelo progresso da reação, pelo progresso das coisas que eu vou fazer. Então eu tenho uma concentração de SO3, uma concentração de NO alta. Essas concentrações multiplica, né, uma pela outra e divide por SO2 e divide por NO2. Essa multiplicação dos produtos dividido pela multiplicação dos reagentes dá 85. Se dá 85, que é um número maior do que 1, significa que eu tenho mais dos produtos
do que dos reagentes. Quais são os valores aqui, Gabriel? Não sei, eu coloquei uma situação que tem mais produto, mais reagente para os produtos multiplicado dividido pelos reagentes multiplicado, esse dividido por esse tem que dar uma coisa maior do que 1, que no caso é 85. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eles estão em equilíbrio. Tá vendo que o tempo está passando? O que é o equilíbrio químico? Essas concentrações elas não mudam. Então, SO2 reage com NO2, forma os produtos reagem e formam os reagentes, mas as concentrações, ó, conforme o tempo passa, para a direita aqui, ó, é o tempo passando, as concentrações não mudam. Agora eu vou adicionar o NO2. Olha o que vai acontecer no gráfico. Eu vou mostrar 2 vezes, tá? Presta atenção. Então, antes de eu colocar, vou colocar aqui o Kc, ó. Kc, então, é o quê? NO vezes SO3 dividido por NO2 dividido por SO2. Como o Kc é maior do que 1, eu tenho mais dos produtos, verde e amarelo, do que dos reagentes roxo e vermelho. Por isso que eu coloquei eles em cima. Agora vamos colocar o gráfico que eu falei, ó, vamos lá. Aqui eu vou adicionar o NO2. Depois que eu adicionar o NO2, vai ter o deslocamento de equilíbrio e depois um novo equilíbrio químico vai ser estabelecido. Nessa condição de temperatura, o Kc é 85. Antes, no equilíbrio inicial, o Kc é 85. No final, a constante de equilíbrio também é 85. A multiplicação desses produtos dividido pelos reagentes tem que dar 85 em 460 graus Celsius. Tem que dar 85. Nesse período que está deslocando, aí vai dar diferente. Mas aqui é 85 e aqui é 85. Vamos adicionar agora o reagente para você visualizar. Vou adicionar NO2, ó. Então, vem. Pumba, adicionei NO2. O NO2 começa a diminuir e o SO2 começa a diminuir. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Ó, vamos lá. Eu tenho o NO2, eu vou adicionar. Quando eu adicionar, ele vai dar um pico, vai fugir da constante de equilíbrio que dá 85. Esse NO2 ele começa a diminuir, por quê? Porque ele está reagindo com o SO2 que eu não mexi. Quando o NO2 começa a diminuir, ele começa a diminuir, como as proporções é 1:1, né? Aqui é 1:1, ele vai diminuir o SO2 de uma forma parecida. Quando eles diminuem, o que eles fazem com os produtos? Eles aumentam. Então vamos visualizar, ó. Tá vindo. Pimba, adicionei NO2 consome. E agora eu vou deixar, não vou mexer. Então o que eu fiz? Ó, deslocamento de equilíbrio. Adicionei NO2. Esse NO2 que eu adicionei, ele vai começar a diminuir. Mas ele diminui para uma quantidade menor do que estava antes do equilíbrio? Não. Ele não vai diminuir para uma quantidade menor do que estava no equilíbrio. Essa quantidade que diminuiu, o que ela fez? Ela diminuiu porque ela reagiu com o SO2. Ela reagiu com o SO2, está vendo que elas diminuem de um jeito bem parecido? Por que elas diminuem de um jeito bem parecido? Porque aqui a equação é 1:1. Se fosse 1:5, o SO2 ia ter que diminuir muito mais, porque para cada 1 que eu consumo de NO2, eu ia ter que diminuir 5 do SO3. Mas como é 1:1, o que diminui de SO2, diminui de NO2. Só que eles são os reagentes. Quando eles diminuem, o que forma de NO e o que forma de SO3, por ser 1:1, também é parecido. Ó. Sobe o NO e sobe o SO3. Aí chega num novo valor de concentração conforme o tempo passa. Olha aqui, ó, presta atenção. Conforme o tempo passa, a concentração não muda mais. Então aqui atingiu um novo equilíbrio. Mas aqui a constante de equilíbrio dá diferente de 85? Não. Essa concentração de NO vezes essa concentração de SO3 dividido por essa concentração de NO2 dividido por essa concentração de SO2 tem que dar 85 também, porque ao longo de todo o processo a temperatura ficou constante. Tem como mudar o Kc? Tem. Se eu for, por exemplo, para 100 graus Celsius, para 1000 graus Celsius, a constante de equilíbrio fica diferente. Tem como descobrir qual vai ser esse valor? Tem, mas eu preciso dos dados de termoquímica, se absorve, se libera calor, que eu não tenho aqui. Então o que aconteceu? Ó, gente, isso aqui vale a inscrição, vale a curtida, vale o comentário. O que aconteceu? Os produtos, quando eu desloco para a direita, a concentração dos produtos aumenta e o reagente que eu adicionei aumenta também, porque ele fica numa concentração maior do que inicial. Só que o outro reagente que eu não mexi, ele vai ter que ser consumido para reagir com o reagente que eu adicionei. Por isso que a concentração de SO2 diminui. Para o NO2 reagir com SO2 e formar os produtos e chegar na ó, aqui, ó, novo equilíbrio químico. Gente, se isso aqui não vale você se inscrever,
curtir, deixar um comentário, olha a trabalheira para você entender por que diminuiu o outro reagente. Mas você entendeu, né? Deixa um comentário para ver se valeu a pena todo esse trabalho dessa animação, tá bom? Dessa animação que eu preparei aqui no PowerPoint. Vamos continuar. Eu já estou dando as sugestões, né? Vamos voltar aqui rapidinho. Então, a alternativa B, classifiquei a questão como média, porque você ia eliminar aqui você ia eliminar praticamente 3 alternativas, né? Você ia ficar entre a B e a C, e o NO2 não ia ficar igual, diminuir. Meio que dá para fazer intuitivamente chegar na B, mas aqui com o gráfico você visualiza melhor o que está acontecendo, tá? 2 sugestões aí. Uma do Enem, do deslocamento de equilíbrio da hidroxiapatita que tem no nosso dente. E aí eu falo do flúor também no final. Os Estados Unidos agora com o Donald Trump, ele colocou um negacionista na ciência no Ministério da Saúde que quer tirar o flúor da água, do tratamento de água, porque o pessoal eles têm uma teoria da conspiração que acha que o flúor deixa as pessoas besta da cabeça. E aí o que acontece? Ou vira esquerdista, né, igual eu, vira comunista igual eu. E aí eles estão querendo tirar o flúor da água. O que vai acontecer? Os estadunidenses que não têm SUS vai ficar tudo com cárie na boca. Ó, que maravilha. E aqui você vai entender por que tem que pôr flúor na água e por que na verdade, eu vou comentar isso no final, por que a gente tem pastas de dente para proteger da formação da cárie. Como que acontece isso no equilíbrio químico? Então, pasta de dente tem que ser ácida, tem que ser básica? Como que tem que ser? Por que a pasta de dente protege da cárie? O que é hidroxiapatita? O que é o flúor protegendo, formando a fluorapatita? Eu falo de tudo isso nesse vídeo. E se você quiser ver tudo sobre equilíbrio químico de uma forma mais técnica, efeito da pressão, efeito da temperatura, efeito da adição de reagente, efeito da remoção de reagente, dá uma olhada nessa questão aqui muito boa da Universidade Regional do Cariri, 2024.1. Essas 2 questões vai te ajudar demais, beleza?